Mas me fala uma coisa, por que a gente tem essa tendência aqui na América Latina de, por exemplo, de botar nome? Né? Aqui sempre é assim, é o Bolsonaro, é o Lula, contra o Bolsonaro. Na Argentina tem o Kirchner. Por que historicamente, por que a gente é assim? A gente é marcado pelo caudilismo. O caudilho, historicamente, na América Espanhola, era aquele que combinava a autoridade política e a presença militar. Né? Ele combinava as duas coisas e que tem presença determinante no processo independentista. Aí você tem as figuras, né? Pode passar pelo Bolívar, San Martín, etc. Né? Então você tem essa... nós nos livramos do caudilho em certo momento da história do século XIX, porque aqui houve uma transição diferente do que a América Espanhola. Enquanto na América Espanhola houve uma luta, um confronto com a metrópole, né? Que terminou em 1824 com a batalha aqui de Ayacucho e tal, e aí termina o processo independentista, termina sem estar plenamente completado, vai lembrar, porque faltava Cuba, Porto Rico, Cuba é só no final em 1898, com a Guerra Hispano-Americana. No caso do Brasil foi diferente, porque a metrópole se transferiu para a colônia. Então, o Rio de Janeiro foi a capital do Império Português, né, entre 1808 até 1821, quando Dom João retorna a Portugal. Então, aquela leitura babaca, pobre, de gente que não estuda, o Dom João é bobo coisa alguma. Ele não era bobo, Dom João? Não, nada, que comia coxinha de galinha, etc. Não, aquela história. A deturpação toda, né? Aí tem de ler Oliveira Lima, é que o pessoal é preguiçoso. Exatamente. Tem gente que só lê Orelha de Livro quando lê Orelha. Prefácio. Então, o prefácio já é demais. A orelha é menor. Mas já não concorda com você. Aí, então o que acontece? O Portugal, a vinda da metrópole para cá, interiorizou a metrópole aqui no Brasil. Então o processo independentista nosso é uma continuidade em relação à metrópole. Não é que não teve sangue e tal, isso é outra. Teve sim. Basta ver a Confederação do Equador, basta ver uma série de conflitos que ocorrem e a repressão que ocorre à Confederação do Equador. Então, no nosso caso, nós não tinha o caudilho. O Dom Pedro não tinha essa figura do caudilho, nem o período regencial e nem o Dom Pedro II. Mas quando vem a República, a partir de 1889, aí você começa a ter essas lideranças personalistas que vão marcar também a história. Aí nós nos aproximamos, vamos chamar assim, com a América Espanhola. E aí tudo passa pelo indivíduo. E o que marca mesmo essa passagem é o Getúlio Vargas. Sim, né? exatamente. A partir de 1930, então, você vai ter em São Paulo quem? Jane Ademar. Quanto, né, durante 1945, 1964, era Jane Ademar. E você então passa sempre a configurar isso que você falou. Então agora querem criar essa dicotomia Lula-Bolsonaro e tal, que é uma coisa que está presente aí, não é só que querem criar, mas que existe. E na América Espanhola, você pega o Chaves, a figura então do Chaves, que até o Witzel fez a referência a ele ontem, a isso, comparando com o Bolsonaro e tal, o que não é uma comparação indevida, inclusive, porque o Witzel é uma pessoa de poucas letras, ele não entende nem o Bolsonaro e nem o Chaves e tal, né? E que são coisas diferentes, são lideranças pessoais, mas radicalmente distintas. Sim. Comparou com o Fujimori. Quem entende ver uma Fujimori com outra? E o sebastianismo, o fator do sebastianismo, eu já ouvi essa palavra sendo associada para explicar o caudilismo latino-americano. Não tanto o Brasil, sabe? Porque o sebastianismo é um mito português. Né? De 1578, Dom Sebastião morreu no norte da África e nunca apareceu o corpo. Então ficou aquela história de que Dom Sebastião voltaria, um dia voltaria. E aí, para a leitura de Portugal é para criar, para Portugal deixasse de ser um país decadente, já o era naquele momento histórico, tanto que vem a união das coroas ibéricas em 1580 até 1640, aí estava presente essa questão do sebastianismo. Então, voltaria o rei e Portugal seria novamente um grande império. Só que no Brasil, o sebastianismo foi lido de forma diferente. Era o retorno do rei para libertar os pobres da opressão. O salvador da pátria. Então você tem vários movimentos sebastianistas no século XIX. Canudos não é, porque é uma leitura equivocada. Mas outros movimentos que você encontra, Pedra do Reino, etc., no século XIX, o Contestado em Santa Catarina, né? Tem vários movimentos em que está essa ideia presente. E a leitura mais moderna do sebastianismo tem sempre essa história aí, vem que você fala, da figura do sujeito que vai chegar, vai entrar por ordem na casa e vai resolver de forma mágica todos os problemas. Praticamente um Messias. O Messias. Exato. O professor, e a direita? É um equívoco, né?